senhor já foi preso ou processado alguma vez? Eu estou preso, presidente. Fora essa vez. Fora essa vez, não, senhor. Eu sei que o senhor está. Eu que decretei. E aí, e você? O que é que você tá achando desse circo armado pelo Supremo Tribunal Federal? Onde você tem um cara que ele é juiz, que ele é vítima, que ele manda prender, que ele manda soltar. O cara simplesmente, ele é tudo. É um circo armado, é um julgamento pronto, é um juiz parcial. Julgamento onde o juiz é a vítima. É a vítima. Eu nunca vi um negócio desse, acho que ninguém nunca viu e tá aí nos nossos olhos. Tanto que ele pergunta direto, né? O que falaram de mim? Falaram de mim? O que eles falaram de mim? Rimos muito, fui preso. Mas seja honesto o que você falou de Exato. mim. Que eu vou julgar Isso. esta pessoa, eu mesmo julgarei esta pessoa. Não, bem pontuado aqui. É muito louco, cara. É uma sentença já decretada, é só questão de tempo para tudo isso acontecer. Mas a pergunta que não quer calar é: o que você achou de Bolsonaro? Eu vou falar para você o que eu achei de Bolsonaro. Eu esperava um capitão mais agressivo. Ele teve a oportunidade de escancarar tudo e ele até fez. Mas o que eu achei foi que ele foi muito humilde. Ele não precisava se humilhar tanto. Pedir desculpas. Você não pede desculpas para um psicopata. Fico imaginando Eduardo Bolsonaro, neste momento, tentando explicar a parlamentares americanos e autoridades do governo Trump o convite que Jair Bolsonaro fez a Alexandre de Moraes para ser seu vice em 2026. Uma brincadeira antecedida de um pedido constrangido, absolutamente fora de hora e contexto. Piada que, de tão inusitada, arrancou risos nervosos de quem acompanhava o interrogatório lá na primeira turma. É difícil entender o que se passa na cabeça do ex-presidente, mas é fácil não enxergar graça nenhuma no episódio. Afinal, se Bolsonaro queria expor o viés político do juiz, já bastante evidenciado em artigos e reportagens, poderia ter optado pelo enfrentamento direto, como fez Donald Trump ao sofrer pesada campanha de assédio judicial. Como o americano, ao ser fotografado pela polícia da Georgia, o brasileiro deveria ter fechado a cara, fixado o olhar em Moraes e denunciado, sob as lentes da mídia, suas ordens ilegais e decisões arbitrárias. Era uma oportunidade de ouro para questionar o ministro sobre a perseguição ao próprio Eduardo, a Rodrigo Constantino, a Paulo Figueiredo e a Alan dos Santos. Bolsonaro perdeu a chance de confrontar Moraes sobre as condenações sumárias dos presos do 8 de janeiro, das mães afastadas de seus filhos, dos pais que já não podem prover suas famílias, dos filhos que se evadiram do país para não morrer estendidos no pátio da Papuda, como Clezão. Afinal, de quem são as mãos sujas de sangue pela morte do comerciante que estava no lugar errado, na hora errada? Se o mito queria mitar, poderia ter provocado Moraes sobre onde serão suas próximas férias diante das iminentes sanções do governo americano. Em vez disso, fez uma brincadeira, convidando Moraes para ser seu vice em 2026 e ainda pediu licença para fazê-la. Também pediu desculpas por ter colocado em dúvida a conduta ilibada de Moraes e de seus camaradas de toga. Pediu desculpas outra vez mais por ter se expressado mal sobre as urnas, sobre o processo eleitoral, pois sempre buscou atuar dentro das quatro linhas. Bolsonaro agiu como se fosse sair do banco dos réus para um happy hour com o seu algoz, como se bastasse uma virada de página para enterrar anos de perseguição política. Reeditou o recuo de 2021, quando depois de chamar o ministro de canalha e dizer que não cumpriria mais ordens judiciais, selou as pazes num telefonema para Moraes, intermediado por Michel Temer. Saiu-se com desculpas semelhantes, como a de que não tinha nenhuma intenção de agredir quaisquer dos poderes ou que suas palavras, por vezes contundentes, decorrem do calor do momento. Dessa vez optou pela brincadeira, talvez na busca por um sorriso que o absolva, fazendo-nos duvidar do seu papel de vítima. O ministro certamente riu em segredo, consciente do efeito positivo para sua imagem, hoje tão desgastada, nacional e internacionalmente. Se desse uma entrevista ao fim do interrogatório, Moraes poderia ter dito: vejam como sou magnânimo, se eu fosse o ditador sanguinário que vocês dizem por aí, se estivesse usando a caneta da justiça para perseguir um grupo político, o ex-presidente nunca me convidaria para ser seu vice, nem brincando. Se a guerra jurídica já está perdida, a da comunicação sofreu hoje um grande revés. Com todas as vênias, Bolsonaro ajudou Moraes a recobrar força no seu momento de maior fragilidade. Trump, quando se entregou à polícia da Georgia em 2023, fez sua mugshot com cara de durão. Essa imagem rodou as redes e o planeta, fortaleceu sua narrativa e ajudou a pavimentar seu retorno à Casa Branca.
De tão simbólica, fez o americano pendurá-la na parede do Salão Oval e a repetir o gesto na foto oficial do seu segundo mandato. Como será que Jair Bolsonaro vai sair na foto quando for condenado e preso? Bolsonaro, ele tem um coração bom. Ele tentou humanizar o Alexandre de Moraes. Só que com esse tipo de gente, você não brinca. Você não tem piedade. Alexandre de Moraes, ele é um psicopata. O que ele puder fazer para desmoralizar e prejudicar, ele vai fazer sem pensar duas vezes. O golpe de Estado não são meia dúzia de pessoas, 2 ou 3 generais e meia dúzia de coronéis. Só pode ver. Muitos chamam o Temer de golpista até hoje pelo impeachment. A questão de 64, que a esquerda chama de golpe até hoje. Teve o apoio do Congresso Nacional, de toda a imprensa, exceto o Jornal Última Hora, da Igreja Católica, das senhoras nas ruas com a marcha Deus com a família, a classe empresarial, o pessoal do agro, o apoio externo, tudo isso foi presente. Falar em golpe de Estado, dessa forma como se tratou aqui, o que aconteceu, em especial depois do meu governo, onde estava fora do Brasil, graças a Deus estava fora do Brasil, sem qualquer participação minha, sem qualquer liderança, sem Forças Armadas, sem armas, sem um núcleo financeiro, sem nada, isso não é golpe. Só tem uma coisa, afirmar a Vossa Excelência. Da minha parte, por parte de comandantes militares, ou do Estado do meu lado, nunca se falou em golpe. Golpe é uma coisa abominável. O golpe até seria fácil começar. O after day, que é simplesmente imprevisível e danoso para todo mundo. O Brasil não poderia passar por uma experiência dessa. E não foi sequer cogitado essa hipótese de golpe no meio. Ele titubeou quando falou no nome do Felipe Martins, porque ele sabe o tamanho da piroca que vai entrar. Porque a lei Magnitsky está aqui. A justiça não esqueceu que ele deixou o Felipe Martins preso por 6 meses em uma solitária. O senhor se reuniu com o seu ex-assessor Felipe Martins, né? O Felipe Martins com... Eu esperava o Bolsonaro mais agressivo, mas a estratégia que ele usou, só ele vai entender. Eu tenho que respeitar, até porque parece que funcionou, porque a mídia podre ela não gostou. A Globo News está brava porque Bolsonaro foi muito bem no depoimento pro STF. Não acredita? Olha aí. Nesse momento, eu concordo com você, eles tinham que ter sido mais incisivos. Não, mas peraí. Ontem o Cid falou que o senhor editou esse documento, né? O senhor mexeu no documento alguma vez? O senhor leu no computador? O senhor tirou a prisão de outros elementos? O senhor manteve só a prisão do ministro Alexandre de Moraes? Eu acho que faltou, a impressão que eu tenho no interrogatório, aí até mais do PGR do que do próprio ministro Alexandre, é que eles levam as perguntas prontas e aí eles vão lendo as perguntas prontas e aí eles não vão em cima do que o réu está respondendo. E muitas vezes o réu responde algo que fica solto. Esse momento era um momento que eu acho que tinha que ter mergulhado. A verdade é que Bolsonaro respondeu tudo isso aí que ela acabou de falar. Acontece é que a acusação e o ministro Alexandre de Moraes não conseguiram fazer o teatro que a Globo queria. Não perguntaram com incisividade, não ficaram cortando a fala dele, porque sabiam que os fatos falam mais alto. Bolsonaro disse de forma muito clara que não teve acesso a tal minuta do golpe que eles tanto falam. Inclusive isso já foi respondido. Fux tinha perguntado para Cid ontem se algo foi assinado. Nada foi assinado. No máximo, o que chegou a conhecimento de Bolsonaro foram os considerandos. Isso é, uma parte do documento, uma parte da tal minuta do golpe que não foi levada a sério, não foi discutida e não foi levada adiante. Ela achou um Bolsonaro mais manso, que não falou tanto palavrão. Não houve o confronto do Xandão com o valentão do Bolsonaro, sabe? Foi uma coisa assim, fora do esperado, né? Eu custa acreditar no que acabei de ver. Parecia... O Bolsonaro hoje era outro Bolsonaro. Ele não falou nenhum palavrão, ele não ofendeu ninguém, não atacou ninguém. É outro Bolsonaro. Foi o Bolsonaro da entrevista para Carla e pro... Eu não vou mentir, eu gosto do capitão forte. O capitão não pode demonstrar fraqueza. Ele tem que partir com força para cima desse povo. Alexandre de Moraes, ele é um covardão. Lembra do episódio quando ele tremeu com o papel? Quando eu vi os gritos
do doutor Sebastião Coelho. Augusto Heleno Ribeiro, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto. A presidência da primeira turma agendou as sessões extraordinárias. Mas eu tenho que respeitar nosso capitão, né? Fazer o quê? A estratégia dele parece que deu certo porque a mídia podre, ela não gostou do julgamento, achou que ele se saiu bem, mas eu acho que ele foi muito manso e humilde. Vamos torcer para que essa estratégia de Bolsonaro ela tenha dado certo. Mas no mais é só isso, pessoal. Beijo grande para você. Fica com Deus, porque eu fui!